Muito boa tarde a todos vocês que nos assistem. Hoje, 31 de agosto, segunda-feira, começamos mais um Lead Talks do Lead. O tema de hoje, meio ambiente, riscos e oportunidades, a imagem do Brasil na visão de grandes líderes empresariais, um tema extremamente importante que devemos colocar na nossa pauta de discussão. Os convidados de hoje tenho a honra de poder contar com eles aqui conosco, Cândido Bracher, presidente executivo do Itaú Unibanco, e Walter Schalka, presidente da Suzano. O nosso anfitrião de hoje, quem conduz esse encontro, claro, é o Roberto Klabin, presidente do Lead Sustentabilidade, com o apoio do nosso sempre chairman e sempre ministro Luiz Fernando Furlan. Já deixar aqui o meu agradecimento em nome de todos do Lead, a todos vocês, Cândido, Walter, Furlan e Roberto, por esse encontro de hoje. Antes de passar ao Furlan, passar a vocês rapidamente a dinâmica do nosso encontro de hoje. O Cândido Bracher começa com uma apresentação inicial, seguida do Walter Schalka, em cima do tema. Aqui, claro, a ideia é abordar o tema sugerido aqui, mas os convidados podem usar da forma que acharem mais adequado, lembrando que estamos ao vivo para o público do Lead, que são grandes empresários, executivos e formadores de opinião. A vocês que estão nos assistindo, mande sua pergunta através da caixa de mensagem embaixo do player, que ao final do debate nós vamos direcionar as perguntas aos nossos convidados, e lembrar também para responderem a enquete que nós temos aí embaixo. A pergunta de hoje é: o setor privado deve liderar iniciativas e apresentar caminhos para o Brasil se transformar e ser reconhecido como uma potência ambiental, capaz de gerar riqueza e inclusão social, graças às vantagens comparativas que o nosso capital natural nos confere. Então, por favor, respondam a enquete abaixo para possamos passar aqui o resultado ao final. Então, sem mais delongas, já vou passar ao nosso chairman do Lead, Luiz Furlan, para sua saudação, que na sequência passa ao Klabin, que vai continuar na condução do nosso encontro de hoje. Furlan, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Johnny, boa noite a todos. Cândido, Walter e Roberto. E esse é o grande tema do século XXI. Há males que vêm para bem. A Covid acabou gerando uma oportunidade de mostrar aos cidadãos do mundo, todos eles horizontalmente, que essa questão ambiental e de sustentabilidade, ela está mais perto do que parecia de uma solução. Quem já foi à China recentemente sabe que 2 horas da tarde não se enxergava o sol, de tanta poluição, não é? Quem mora em grandes centros urbanos também ficou entusiasmado ou até surpreso de ver que pássaros voltaram, animais silvestres estão voltando, que existe aí uma recuperação pela menor atividade do homem, na verdade. Então, os negacionistas do Acordo de Paris, nesse momento, estão pensando, porque há evidências concretas de que metas ousadas como as que foram colocadas são possíveis de atingir. E nós temos no LEAD o prazer e a honra de ter uma pessoa como Roberto Klabin, que é um convertido já antigo, né? Roberto e eu fomos companheiros de escola no INSEAD, na França, em 1991. E ele já era convertido com a SOS Mata Atlântica e tudo. E, mais recentemente, eu vejo como uma das principais ameaças à exportação do Brasil o protecionismo ligado ao meio ambiente, a bem-estar animal, a todos esses temas. O protecionismo ele está presente em todo o mundo. E o Brasil, infelizmente, nos tempos recentes,
tem colocado a azeitona na empada daqueles que querem criticar o Brasil por preservar o maior ativo ambiental do mundo e um país que tem reservas que nenhum outro tem. Aplaudo o engajamento das empresas, como a Suzano, a própria Klabin e também os 3 bancos aqui representados pelo Cândido, de tornarem público esse seu interesse, porque também os clientes e consumidores estão muito mais sensíveis ao tema da sustentabilidade. Eu acredito que fechamos agosto, que normalmente, como é que se diz, é um mês de cachorro louco, nós fechamos agosto com chave de ouro, com a condução hoje desse tema pelo Roberto Klabin. Espero que todos aproveitem e eu certamente vou aprender muito com vocês. Obrigado, Furlan. Roberto? Bom, boa noite, Furlan, Johnny, Cândido, Walter. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer estar falando sobre o tema, mas, principalmente, é um grande prazer estar trazendo para esta conversa 2 amigos. Esta nossa conversa será efetivamente uma conversa, não será uma coisa rígida de apresentação de números ou qualquer sistema. É algo que nós vamos falar como amigos, entre amigos. E por que eu falo isso? Porque o Walter, que é presidente da Suzano, a maior empresa de produtora de celulose de mercado do mundo, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu trabalhei com o Walter e aprendi a admirá-lo, a respeitá-lo. O Walter sempre foi uma figura que sempre me impressionava, porque quando a companhia ia muito bem, ele falava, agora nós temos que fazer com que o pessoal não se sinta tão à vontade. Vamos criar novos desafios, novas iniciativas. Era sempre uma figura que fazia as coisas caminharem para frente. Vejam o resultado que deu o Walter. Hoje, ele é um dos maiores executivos da indústria do Brasil. E conseguiu fazer, junto com o Davi Pfeffer, criar este gigante mundial que é hoje a Suzano. Falo com isso, falo com prazer, embora eu seja concorrente em algumas coisas na Klabin, mas eu tenho profunda admiração pelo trabalho que o Walter fez, que a Suzano conseguiu fazer, e aprendi com ele nesse tempo todo. O Walter foi fundador da SOS Mata Atlântica, não vamos esquecer, e o Walter é ambientalista também há muitos anos. O Cândido eu conheço há menos tempo, mas isso não quer dizer que o nosso relacionamento não seja muito intenso. Por quê? Porque somos vizinhos no Pantanal. Porque o Cândido tem uma mulher, a Tereza, que eu tenho profunda admiração por ela. Ela é uma verdadeira locomotiva que faz as coisas acontecer, que apoia projetos incríveis, fez escolas em lugares onde a população local não tem acesso à possibilidade de estudar, ela fez isso. E o que me chama a atenção no casal é a sensibilidade deles para esses temas. E essa sensibilidade que o Cândido apresenta, essa iniciativa, como o Furlan falou, da união dos 3 bancos, é algo fantástico. E é uma coisa que me chama a atenção, porque quando eu lembro, o Furlan lembrou que em 91 eu já era ambientalista, mas eu já era ambientalista em 77, né, no tempo da Faculdade de Direito. E, sem dúvida, era um chato. Hoje, provavelmente, eu sou um chato talvez um pouquinho mais equilibrado, não sei. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho uma profunda admiração por ver 2 líderes do tamanho de um Cândido, que é o presidente do maior banco do Brasil, banco privado do Brasil e a maior instituição financeira da América Latina, Cândido, que tem uma experiência toda de 40 anos no setor bancário. É fantástico ver um executivo dessa categoria realmente abraçar essa causa, e não é uma coisa que aconteceu agora, é uma coisa que vem se construindo. Então, eu conversei com os 2 e pedi que eles falassem a vocês um pouco sobre
como é que eles enxergam este momento? Como é que eles enxergam o papel da liderança industrial, empresarial brasileira? Como é que ela tem que apontar novos caminhos? O que ela tem que buscar de oportunidades? Como é que ela pode formar este país nessa potência ambiental e trabalhar esse capital natural que nós temos e realmente criar essa vantagem competitiva? Muitas pessoas, que principalmente aqueles que não têm conhecimento ou não querem escutar adequadamente, eles sempre procuram opor os dois lados, o ambientalismo e o agronegócio. Mas isso é muito mais trabalho de radicais, trabalho de pessoas que têm mais ideologia do que qualquer outra coisa. O que nós temos que trabalhar aqui é na busca de uma união para que o país possa sair desta crise, se desenvolver, avançar e ter muito sucesso, que é isso que eu desejo para os meus filhos, netos, assim como vocês também. Então, eu queria que eles falassem para os novos líderes, eu queria que eles estimulassem os novos líderes, eu queria que eles falassem para pessoas da idade de vocês que estão nos assistindo e que vocês levassem para, eventualmente, seus filhos e que vocês levassem esses caminhos e ensinamentos de forma a gente pensar fora da caixa, ter coragem, como eles têm coragem de falar coisas que no passado líderes empresariais ficavam sempre muito assustados de falar contra o governo, meu Deus. Eles não, eles estão falando, não necessariamente contra, mas eles estão se posicionando, mostrando ao governo caminhos. E, lamentavelmente, a gente sabe muito bem que o nosso governo é um governo que não tem o menor interesse por essa questão ambiental, por pura ignorância. E o que nós temos que fazer aqui é levar esse conhecimento, né? Porque, sei lá, até pior do que falta de conhecimento é a ilusão de ter conhecimento. Na realidade, nós estamos lidando aqui com pessoas que não têm nada, eles precisam efetivamente entender que nós todos somos brasileiros, somos patriotas, queremos o melhor desse país. Então, vamos pensar diferente e vamos seguir o caminho que esses dois líderes que nós trouxemos aqui vão apontar para a gente. Então, eu queria pedir ao Cândido que falasse conosco aqui de uma forma muito à vontade, contasse um pouco da sua experiência e falasse o que o motiva a seguir em frente. Tá no mudo, cara. Bom, boa tarde a todos. Johnny, ministro Furlan, Walter Schalka, Roberto Klabin. Enfim, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês todos. Eu estava pensando o seguinte aqui, quando pensei o que falar à guisa de apresentação. Eu sou um executivo. Tenho sido um executivo por 40 anos no setor bancário. Gosto muito do que faço. E, mais de uma vez, eu me lembro quando eu me tornei presidente do Itaú Unibanco, um conhecido, não era meu conhecido da minha esposa, me disse, olha, tem 2 momentos de grande alegria nessas funções. É quando você assume e quando você sai. Porque no meio é uma pauleira, é uma pressão, é um negócio horrível e tal. Não é a minha experiência. A minha experiência é que é um trabalho muito realizador de ser feito. Difícil, não é confortável, mas é realizador. E o que a gente tem que fazer para que o trabalho de executivo não seja tão pesado, para que ele seja realizador, para que ele seja algo que te faça crescer? Eu acho que você tem que procurar harmonizar quem você é com aquilo que você faz, com aquilo que a sua empresa faz. Se você tem que vestir uma persona diferente cada vez que você entra na empresa, a sua vida vai ser muito difícil. Se você tem que ter um figurino diferente, se você tem que trocar os seus valores, trocar as suas ideias, trocar as suas opiniões, porque uma coisa são as opiniões do indivíduo e outra coisa são as opiniões da empresa, a sua vida vai ser muito difícil, você vai estar sempre, enfim, num samba meio desconfortável. Por isso é tão importante, eu valorizo tanto, enfim, trabalhar num grupo com cujos valores eu me identifico tanto. Os valores de ética que vêm, enfim, há tantos anos, uma empresa de 90 e tantos anos, cujos fundadores enfim, já pregam isso, Olavo Setúbal, Walter Moreira Salles, Eudoro Vilela, enfim, os executivos que houve lá ao longo desses anos, enfim, sempre
você percebe isso está imbricado na empresa. Os valores, a ética, a transparência naquilo que faz, a governança, a transparência nos valores que defende, a identidade com o Brasil, com aquilo que faz o Brasil crescer, o tratamento dos outros, o tratamento dos colaboradores, o tratamento dos clientes, enfim, tudo isso te ajuda muito a se sentir em casa. Bom, aqui eu estou num lugar onde eu posso ser quem eu sou, onde há uma grande identidade de valores. E, naturalmente, isso vai mudando com o tempo. Enfim, Thomas Mann tinha uma frase que eu gosto muito, que diz que tradição é a gente seguir um exemplo à nossa própria maneira. Então, os tempos vão evoluindo e você vai seguindo os exemplos à sua maneira. Eu acho que seguir o exemplo desses fundadores, desses executivos todos que vieram antes de mim, que cuidaram tão bem do banco, hoje, é defender o meio ambiente. Eu acho que defender o meio ambiente faz parte integral dessa herança de respeito às pessoas, de respeito à ética, de amor pelo Brasil, de patriotismo, enfim, de tudo isso. De maneira que eu me sinto muito à vontade assumindo esse papel. O Roberto tem razão, o Roberto com quem eu aprendi tanto, eu falei que ele é meu mentor indireto, que também é meu mentor através da minha mulher, enfim, há 15 anos nós estamos envolvidos no Pantanal, com um trabalho de preservação, também com um trabalho de educação, com uma escola interna ali nas margens do Rio Paraguai. Enfim, então, aprendi o valor da preservação e o valor que isso tem para o país como um todo. Então, é com naturalidade, enfim, quando você vai a esses encontros internacionais, Davos, Fundo Monetário Internacional em Washington, e você recebe as críticas, e você vê como um certo ressentimento daquilo que parece ser um descaso do Brasil em relação à sua natureza, você se sente tocado e você sente que é seu papel como empresário, seu papel como brasileiro, ajudar a mudar essa narrativa. Essa é uma narrativa que não nos interessa absolutamente, que empobrece o Brasil, que prejudica as nossas empresas, prejudica especialmente a nossa agricultura, que é o que nós temos de mais competitivo nesse país. Enfim, então, ter essa oportunidade de sustentar essa bandeira é algo que faz todo sentido. Apenas para concluir, eu queria dizer o seguinte, a pandemia muda um pouco as coisas também. Quer dizer, na pandemia, desde muito cedo ficou claro que esses valores se tornariam ainda muito mais importantes. Quer dizer, todos vocês que são empresários viram a importância de cuidar bem dos seus funcionários. E que, cuidando dos funcionários, eles cuidariam melhor dos clientes. Então, essas duas coisas, enfim, andando muito, muito juntas. Nós, então, no Itaú Unibanco, fizemos o Todos pela Saúde, uma doação relevante e uma forma de gerir isso com um conselho de especialistas, algo que os 3 bancos agora estão reproduzindo, tendo um conselho de especialistas para nos orientarem na forma de melhor investir na preservação da Amazônia através da nossa operação normal, através daquilo que bancos fazem rotineiramente. Eu vou encerrar por aqui essa apresentação e fico à disposição para as perguntas de vocês. Bom, muito obrigado, Cândido. Eu queria passar a palavra para o Walter agora, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a Edione e ao LIDE a oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer aos elogios exagerados aí que o Roberto Klabin fez em relação à minha pessoa, mas de amigo a gente precisa descontar aí uns 50% sobre o que ele fala, porque de amigo elogio a gente tem que dar um desconto. Cândido também é um grande amigo de longa data. Furlan, minha admiração enorme por você e pela sua história, que é maravilhosa. Queria falar para os ouvintes aqui, para as ouvintes,
um convite para nós pensarmos no futuro. Muitos de nós fomos treinados como executivos e empresários, olharmos para dentro dos nossos muros, para buscarmos eficiência, para continuarmos a ganhar cada vez mais produtividade no sistema, para criarmos novos modelos de negócios que sejam disruptivos e para alcançarmos o sucesso, que é o sucesso empresarial. Só que eu acho que nós, brasileiros, esquecemos ao longo do tempo de olhar extramuros, de olhar fora dos muros. Nossa liderança acabou se omitindo num papel fundamental, que é olhar a transformação necessária que o Brasil precisa fazer. E a minha opinião pessoal é que o modelo entrou em exaustão. Nós temos problemas estruturais em diversas áreas do Brasil e nós precisamos da participação de todos os brasileiros, principalmente de vocês, que são pessoas mais bem preparadas e pessoas que têm condição de dar uma contribuição a nós fazermos as transformações necessárias no Brasil. Eu vou começar com algumas daquelas que eu imagino que são importantes, e começando pela educação, que eu acho que é a mais importante de todas. Nenhum país passou de um país com desenvolvimento e IDH ruins para um desenvolvimento maior que não tenha passado pela educação. A educação brasileira é perversa, porque apesar de ser universal, ela tem uma dispersão enorme de qualidade, o que faz com que tenha um círculo vicioso das pessoas que nasceram no CEP errado, não têm as mesmas oportunidades. E o Cândido usa sempre essa frase, que eu adotei, Cândido, peço desculpas a você, que a pior desigualdade que existe é a desigualdade de oportunidades, e que nós temos que ter um level playing field aí aos 17 anos de idade, com todo mundo na mesma situação. Então, eu acho que educação é uma profunda transformação que nós temos que fazer, e nós temos uma grande oportunidade usando a digitalização para fazer essa transformação na educação brasileira. Do outro lado, nós precisamos fazer reformas do Estado brasileiro, que começa pela reforma administrativa. O Brasil é ineficiente na sua gestão, nós precisamos dar um salto de qualidade na gestão no Brasil, e nós temos que fazer essa reforma porque é um modelo que hoje faz com que 80% da arrecadação do Brasil vá para pagar ou previdência ou funcionários, não é possível ser mantido no longo prazo. Nós precisamos mexer nisso. Também precisamos fazer a reforma tributária, que, na minha opinião, é desejável, mas não é um must, não é obrigatório, mas é desejável fazer, porque nós precisamos fazer uma equalização da distribuição dos impostos na sociedade brasileira, onde os mais pobres têm a oportunidade de pagar menos impostos. Eu falei da reforma da educação, da reforma do Estado do Brasil, mas nós precisamos fazer uma outra reforma, que é olhar qual é nosso planejamento estratégico para o futuro. Todos vocês são diretores, presidentes, acionistas de empresas, e vocês sabem muito bem que a primeira coisa que se faz quando você assume uma empresa é pensar o seguinte: o que eu vou ser quando crescer? E o Brasil precisa ter uma inserção global maior. Essa inserção global que o Brasil pode ter passa por um planejamento de qual é o modelo de competitividade que o Brasil precisa ter em diversos setores. O Brasil não pode ser um mero exportador de commodities. O Brasil é muito competitivo na commodity e é o que está sustentando o Brasil, parte de minério, a parte de agribusiness, mas é insuficiente. Nós não podemos ser um exportador de baixo de valor agregado, nós precisamos integrar as cadeias. E nós temos uma grande oportunidade de fazer isso nesse momento. Então, por isso que o meu convite inicial foi olhar para o futuro, porque nós podemos fazer essa transformação da economia brasileira a partir da questão ambiental. Imagine, pessoal, se a gente tem uma oportunidade de fazer uma grande redução do custo da energia no Brasil, colocando mais investimento com baixa taxa de juros, a taxa de juros caiu no mundo fortemente, em energias alternativas, em energia eólica, cada vez mais. Não sei se vocês sabem, mas há poucas semanas atrás, o Nordeste chegou a atingir num dia 100% da demanda sendo atendido pela oferta de energia eólica. O Brasil tem um grande potencial eólico, o Brasil tem um grande potencial solar. O Brasil tem uma reserva importante, que são as hidrelétricas, uma parte em fio d'água, mas uma parte com reservas que pode ser a nossa bateria, o nosso equilíbrio
na questão da utilização. Então, o Brasil deveria e poderia ter um custo de energia elétrica muito baixo, integrar mais as cadeias e gerar maior competitividade. Imagine se o Brasil resolve o problema do gás natural de uma forma ativa. O Brasil tem o potencial de ser uma potência econômica, gerando a questão da energia muito competitiva e carbono livre, que pode ser um potencial muito grande. E aí, integrando cadeias e gerando essa competitividade, gerando empregos e endereçando uma questão fundamental, que é a questão do desequilíbrio social que nós temos. Então, nós precisamos investir, nós temos muita oportunidade de fazer essa transformação no Brasil, e o Brasil, resolvendo a questão da energia, resolvendo a questão do saneamento, resolvendo a questão da infraestrutura, resolvendo a questão ambiental, que pode gerar ao Brasil uma inserção na geopolítica global. Imagine o sonho de todos nós de reduzirmos ou eliminarmos a questão das queimadas ilegais na Amazônia, que representam 98% das queimadas como um todo, e usar isso como instrumento de inserção na discussão, como o Furlan bem colocou, nas questões globais de negócios no Acordo de Paris e em outros acordos, e com isso gerar créditos de carbono e poder vender esses créditos de carbono. Os cálculos que nós fizemos permitem dizer que o Brasil pode gerar 10 bilhões de dólares ao ano, e não é como doação de fundos estrangeiros, não, é vendendo carbono, e pegando esse dinheiro e investindo na Amazônia para criar uma potência da biodiversidade. Então, o Brasil tem uma multiplicidade de oportunidades, o Brasil precisa fazer essas grandes transformações, e é papel nosso, é papel meu, é papel do Cândido, é papel de todos vocês fazerem, não só trazerem essas oportunidades para a superfície, mas como fazer com que a sociedade se mobilize para nós fazermos essa transformação. Porque o Brasil é de todos nós, e tem que ser para todos nós. Então, é esse convite que eu quero fazer, que eu acho que pode ser alguma coisa que nos move. O Cândido falou que ele tem muito prazer no dia a dia, porque tem muito a ver com os valores. As pessoas perguntam para mim, falam, Walter, você é otimista, você é pessimista? Eu falo, não, eu sou reformista. Se nós fizermos as reformas que o Brasil precisa fazer, o Brasil vai ser uma grande potência e vai dar muito prazer para ver a qualidade de vida de todos os brasileiros melhorando. É para esse convite, é para essa jornada que eu quero convidar todas as pessoas que estão assistindo essa sessão. Muito obrigado, Walter. Eu estou aguardando as perguntas, mas eu queria já aproveitar e pensar um pouquinho aqui com vocês nessa questão, por exemplo, amazônica. Nós temos aí todo este problema que nós estamos vivenciando, mas uma das questões que mais me chama a atenção, eu participo de uma fundação que o Furlan foi fundador e presidente dela durante muitos anos, a Fundação Amazônia Sustentável, e o que a gente percebe é a dificuldade de se trabalhar na Amazônia, a questão da logística, a questão da falta de cadeias integradas, a questão de você dar mínimo de condição empresarial para as pessoas poderem trabalhar, e não se tem para a Amazônia aquilo que se fez para o Cerrado, ou seja, a Embrapa investiu na adequação do Cerrado para a agricultura, e na Amazônia, a Embrapa Florestas, enfim, o que a gente percebe é que não se tem conhecimento tão bem difundido para a gente poder saber o que a gente pode fazer com todo aquele potencial que lá está. Eu sempre penso, que quando a gente vê essa Amazônia queimando, é como se a gente estivesse queimando um pedaço da Biblioteca de Alexandria. Os conhecimentos que estão indo embora, nós nunca mais vamos saber o que estava lá. E como é que as empresas de vocês... Eu sei que o Cândido agora, junto com o Santander e com o Bradesco, estão aí se estruturando para poder ajudar, e eu, por exemplo, vejo um executivo dentro do conselho que eles colocaram, que é o Denis Minev, que é um empresário amazonense muito, muito capaz. E, Walter, você também que está no bioma Amazônia, porque a Suzano está lá também, como é que vocês podem atenuar esses problemas que eu mencionei? Como é que vocês podem tentar capacitar esta população para que eles possam
dar esse salto, né? Seja do ponto de vista de capacitação do governo para entendimento, seja a capacitação da ciência, ou seja, como é que se pode ajudar esses institutos que ali estão e que, em geral, estão todos sem dinheiro, sem apoio, e como é que a gente pode dar suporte para aquelas populações todas que residem espalhadas na Amazônia. São só 25 milhões de pessoas num território que é 55% do território brasileiro. Como é que vocês imaginam enfrentar um problema tão difícil? Eu queria dirigir a primeira resposta aí para o Cândido. Bom, de fato é uma questão difícil. E a primeira forma que nós pensamos em fazer isso é perguntando para os especialistas. Eu digo de novo que nós, no Todos pela Saúde, tivemos uma experiência extraordinária com um grupo de 7 médicos especialistas, chefiados pelo Dr. Paulo Chap, que ali nós realmente delegamos a gestão do Todos pela Saúde. Quer dizer, eles fizeram a aplicação, estão fazendo a aplicação de todo 1 bilhão 200 e tanto que nós arrecadamos para esse fim de reais. Na Amazônia, nós montamos um conselho consultivo, onde tem o Denis Minev, como você falou, tem a representante, nós procuramos ter uma visão múltipla, tem a representante do agronegócio, a Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural, e tem, enfim, expoentes da academia e dos pensadores sobre a Amazônia, o Carlos Nobre, o Beto Veríssimo, o Adalberto Duval, tem o André Guimarães, que também é do grupo, enfim, mais ligado ao negócio. E nós olhamos para a Amazônia, para essa ajuda que a gente pode fazer, de 3 formas, Roberto. Uma é a proteção do bioma propriamente dito, é de que maneira a gente pode ajudar na proteção. A outra forma é estimular as culturas sustentáveis na região, cacau, açaí, enfim, de que maneira criarmos linhas de financiamento, criarmos apoio tecnológico melhor para isso e também gerar infraestrutura básica de internet na região que permita, enfim, as pessoas aprenderem, se emanciparem aqui, voltando ao que o Walter falou. Quer dizer, se você não educar as pessoas, você não capacita elas para protegerem aquele seu ambiente. No Pantanal é a mesma coisa. No Pantanal, a nossa escola lá no Rio Paraguai, a Escola Jatobazinho, que tem 60 crianças internas, o objetivo é prepará-las para poderem proteger aquele ambiente. Quer dizer, no caso, sem querer fazer propaganda do meu concorrente, mas nós as formamos para que possam ir para a Fundação Bradesco, que termina a formação delas. E a terceira forma de proteger é, efetivamente, você zelando pelos direitos dos povos da Amazônia. Entre eles, a questão da regularização fundiária, que vai ser uma questão fundamental. Quer dizer, você regularizar o pequeno proprietário que já está lá, que está desde antes de 2008, e que hoje não pode explorar a sua terra. Então, a resposta é: você precisa ter uma atitude multifacetada, pelo menos nesses 3 grupos, e, enfim, consulte os universitários, quer dizer, consulte os especialistas, os empresários, os acadêmicos, os especialistas na área. Essa foi a lição que nós aprendemos no Todos pela Saúde, que queremos reproduzir na Amazônia. Roberto, antes de você fazer sua intervenção novamente, só quero lembrar ao público, já tem algumas perguntas chegando, o Roberto já está recebendo, mas mande sua pergunta pela caixa de mensagem embaixo do player, super importante a participação de todos nesse debate, afinal, a mobilização em cima desse tema é muito importante. Então, mande sua pergunta, observação, nós vamos direcionar aqui. Eu vou até passar, se o Furlan quiser direcionar alguma pergunta, alguma observação, Furlan. Eu tenho sim. Não sei se todos ouviram falar do Centro de Biotecnologia da Amazônia, com a sigla CBA.
é uma instituição que foi criada ainda no governo Fernando Henrique, que a inaugurou, e quando eu fui visitá-la em 2003, essa instituição era um prédio bonito, vazio. A partir daí, nós procuramos ajudar com recursos, principalmente de empresas privadas da Zona Franca de Manaus, e nunca se conseguiu colocar no ritmo certo e no rumo certo para que fosse um celeiro de inovação em termos de sustentabilidade, utilizando matérias-primas e recursos naturais no sentido de criar valor, fugindo daquilo que o Walter colocou de ser produtor de commodities, né? E não sei se a iniciativa dos bancos não poderia fazer um olhar em cima desse CBA, levando a boa experiência que foi feita, como foi dito aí, na saúde, para esse campo da inovação, onde o Itaú tem esse cubo, que é uma iniciativa maravilhosa também de startups. E isso criaria valor, criaria empregos e, ao mesmo tempo, deixaria esse vínculo da dependência econômica da Amazônia ou da Zona Franca de Manaus, do polo industrial, ou de atividades que depreciam o meio ambiente. Centro de Biotecnologia da Amazônia, um lindo prédio lá em Manaus, que está precisando de gestão. Walter? Oi. Oi, Walter. Eu queria perguntar, veio uma pergunta aqui interessante, você poderia nos ajudar aqui. A imagem do Brasil versus o meio ambiente está prejudicada? Como isso se reflete nos negócios nacionais, né? E eu já juntaria com uma outra questão: quais as medidas que devem ser tomadas para ampliar a colaboração entre ambientalistas e setor empresarial? Como é que você vê essa questão toda de imagem, comunicação e trabalhar em colaboração? O Furlan colocou muito bem na fala inicial dele que nós estamos colocando azeitona na empada daquelas pessoas que são defensores dos subsídios na Europa. Sim, porque porque eles usam isso como instrumento para falar do nosso problema ambiental, e nós temos um problema ambiental. Então, eu acho que nós precisamos resolver, e o que eu tenho percebido é que as empresas lá de fora, investidores e consumidores dos nossos produtos, estão começando a separar o joio do trigo, separando quem faz a parte adequada e quem não faz. E aí eu vou fazer uma propaganda da indústria brasileira de árvores, que são todas as indústrias que estão filiadas à questão de produção de madeira. E aí eu vou fazer uma observação muito clara: 100% da madeira que nós colhemos é madeira plantada. E não é só a Suzano, não. As outras empresas do setor fazem a mesma coisa. Não existe nenhuma de nós que usa a floresta nativa para poder produzir. E mais, todas as empresas do setor são certificadas, porque senão não consegue exportar. E aí eu vou tocar no ponto fundamental que você tocou, Roberto, que é a questão, que é um convite à rastreabilidade dos produtos, à certificação. Porque se nós conseguirmos fazer da mesma forma que a indústria brasileira de árvores já é certificada e não tem nenhuma área antropizada depois de 1996, nenhuma área antropizada no setor, utilização de áreas que foram devastadas posteriormente, o convite é o seguinte: se nós conseguimos fazer com que a pecuária e a soja, que são aquelas mais sensíveis à questão da Amazônia, também fossem certificadas e fossem rastreáveis, nós eliminaríamos o problema ou reduziríamos muito o problema do Brasil. Quem conhece a Amazônia sabe que o processo lá começa da seguinte forma, tirando a questão do garimpo, né? Primeiro vão os madeireiros, tiram as melhores árvores, depois vão os grileiros, que fazem a primeira queimada, depois de fazer a primeira queimada, eles passam um correntão,
que é passar 2 tratores derrubando a floresta e fazem uma segunda queimada, plantam a questão para depois venderem para produtores de gado e ou produtores de soja de pequeno porte. E aí isso contamina todo o setor. Se nós rastrearmos todo esse material, nós eliminamos o problema. Então é o seguinte, só que a gente precisa resolver o problema das pessoas lá, Roberto. E para resolver os problemas das pessoas, nós precisamos gerar renda. Porque essas pessoas que estão trabalhando lá precisam de renda. E a renda, na minha opinião, vem pela defesa da floresta através do carbono. Essa vai ser a melhor defesa que nós vamos fazer para as florestas. E aí nós vamos falar para as pessoas o seguinte, protejam as florestas e serão remunerados por proteger as florestas. O Brasil vende carbono e dá oportunidade para essas pessoas terem renda. Eles serão os maiores defensores das florestas, porque eles choram quando eles têm que devastar a floresta, mas isso é a forma deles viverem. Se nós dermos oportunidade para eles fazerem outras coisas, eles farão outras coisas. E aí a biodiversidade vai no reboque com oportunidades de geração de valor na cadeia como um todo. Então, eu acho que isso é muito importante. Respondendo a segunda pergunta rapidamente, todas as pessoas que queiram fazer parte de uma convergência entre o mundo ambiental e o mundo industrial, o mundo empresarial, existe um grupo chamado Coalizão, que é a Coalizão Agricultura, Clima, Florestas, que é a combinação de pessoas do mundo acadêmico, do mundo empresarial e do mundo ambiental. E esse pessoal junto, eu faço parte desse grupo, ficamos discutindo quais são as políticas que vão endereçar as 3 questões, porque nós precisamos resolver a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Então, é isso que nós trabalhamos juntos. Quem quiser fazer parte, é só se filiar a esse grupo, que eu acho que é bastante interessante. Cândido, tem uma pergunta aqui interessante, né, que segue um pouco nessa linha, mas talvez você pudesse dar a sua opinião. Como o Brasil pode retomar o protagonismo mundial na sustentabilidade e preservação do meio ambiente? Como as empresas podem ajudar nisso? Como é que você vê isso, Cândido? Como é que você, no teu setor, imagina que isso possa acontecer? Olha, Roberto, posso fazer uma emenda? Pode. Cândido, eu sei que você frequentador e até citou o Fórum Econômico Mundial lá de Davos, né? E eu também fui um assíduo frequentador durante 15 anos. E, recentemente, eu participei de um encontro similar ao de hoje, onde estava Pascal Lamy, que foi comissário europeu dessa área agrícola, foi também diretor-geral da OMC. E eu fiquei atormentado pela franqueza como ele disse que esse acordo União Europeia-Mercosul, que nós perseguimos durante 20 anos, desde 99, saiu em 2019, que ele não será ratificado pelos países europeus enquanto o Brasil não coordenar ou ordenar a questão amazônica. Então, você imagina o tamanho do impacto econômico que nesse momento acontece. Mas olha, eu ainda sonhava que isso ia ser ratificado, mas ele foi perentório. E eu acho que nós temos que trabalhar e acreditar que será retificado, porque nós vamos conseguir controlar a questão do desmatamento ilegal na Amazônia. Se nós não acreditarmos, como sociedade, que nós vamos ser capazes de controlar o desmatamento ilegal na Amazônia, nós somos uma sociedade que tem uma autoestima muito baixa, não é possível. Quer dizer, nós somos uma democracia, nós elegemos os nossos governantes, nós temos um setor privado ativo. Como é possível a gente entregar o jogo? Dizer, não, isso aqui a gente não consegue, é difícil demais. E é uma coisa que é totalmente contra a lógica econômica. É exatamente o que o Walter falou. Quer dizer, a lógica econômica é que manter a floresta em pé dá muito mais retorno do que derrubá-la. Outro dia eu ando de bicicleta no fim de semana ouvindo
num ouvido só, podcasts, e tinha um de Freakonomics. E a conta que ele fazia é o seguinte, que a floresta amazônica equivale a toda a emissão de carbono, que ela, enfim, ela, por estar em pé, impede que vá para a atmosfera uma quantidade de carbono equivalente ao que o mundo emite em 10 anos. E estima-se, eles fazem lá diversas contas, que 1 tonelada de carbono tem um valor social de $50. Então, enfim, faziam umas contas lá, diziam que a floresta amazônica vale $40 bilhões por ano para ser mantida intacta. Ora, a renda que você obtém através do desmatamento ilegal, com pecuária, não sei o quê, não chega a $1 bilhão por ano. Então, é um negócio que não faz sentido nenhum, quer dizer, para que se ganhe $1 bilhão e se ganha, enfim, aquilo que você ganha ilegalmente é um ganho ruim, não é? E você está abrindo mão de 40. E o mundo está fazendo isso, não é só o Brasil. O que mostra a total falta de lógica. Aquilo que eu acho que o jeito de virar o jogo na Amazônia é uma questão de você sair do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. E a forma de fazer isso é convencendo o mundo que nós somos capazes de proteger a floresta. A partir do momento em que nós estamos determinados a fazer isso, mais que nós somos capazes, é que nós queremos fazer isso, enquanto sociedade. Se fizermos isso, é o que o Walter falou, tem até uma coisa técnica que eu aprendi outro dia, uma coisa é o quanto de carbono você sequestra da atmosfera, e isso você faz através da venda de crédito de carbono. Outra coisa são os serviços florestais. É você manter a floresta em pé, que você não está sequestrando o carbono, porque a floresta em pé é neutra, mas você está impedindo que carbono vá para a atmosfera. Então, através da venda de serviços florestais. A venda de serviços florestais pode ser uma renda extraordinária. E haveria grande disposição do mundo de investir nisso. Não é doação, é investimento, de investir nisso. Agora, isso só ocorrerá a partir do momento em que nós formos capazes de mostrar ao mundo que nós estamos determinados a proteger a Amazônia. Enquanto a gente der uma impressão de descaso, quem é que quer investir num negócio que não está para ser protegido? E aqui, acho que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, com todas essas medidas de orientar as culturas, de ter enfim, estimular a bioeconomia nesses lugares, mas há algumas funções onde o Estado é insubstituível. E o exercício do poder de polícia é uma delas. E se você não fizer isso, enfim, isso não é suficiente, mas é uma condição imprescindível para que dê certo. E aqui o nosso papel enquanto sociedade civil, francamente, é pressionar o Estado para que cumpra o seu dever. Pessoal, imagine se a gente consegue pagar para todos os maiores de idade na Amazônia, todos os maiores de idade na Amazônia, que são aproximadamente 16 ou 15 ou 16 milhões de pessoas, uma renda mensal para todos eles, hein, de R$600, que é exatamente essa ajuda emergencial, forever. E se sabe quanto sairia do Brasil para pagar isso? 0. Porque seria venda através de carbono. Porque a gente fica discutindo como que a gente viabiliza essa questão de apoio, de auxílio emergencial por um período mais longo, porque o Brasil não tem estrutura fiscal para fazer isso. Essa é uma fonte. Basta o Brasil ratificar o artigo 6º do Acordo de Paris, 6.2 e 6.4 para ser exato. O ano que vem, na COP26 em Glasgow, e oficializar a questão de cap and trade, e reduzir ou eliminar a questão do desmatamento ilegal, o Brasil vai poder pagar para cada membro da Amazônia R$600 por mês, todos os meses, para sempre. Isso vai gerar um boom na Amazônia. E a contrapartida que nós temos que pedir para o pessoal da Amazônia é o seguinte: preservem. E aí nós vamos ter
12 ou 14 milhões de guardas florestais que vão receber esse dinheiro. Vai ser uma potência. E aí usar isso também como serviço ambiental, como o Cândido bem colocou, para promover a biodiversidade. Então, assim, o Brasil pode ter uma inserção global na geopolítica monstruosa pelo mundo ambiental. Nós estamos jogando fora pela janela essa oportunidade, pessoal. Nós estamos jogando fora porque está lá. E só quem está se beneficiando disso são pouquíssimos ilegais. São pouquíssimos ilegais que estão se beneficiando disso. Não é o povo brasileiro que está se beneficiando disso. Então, eu queria colocar que, sim, parece ser óbvio, mas precisa de mobilização. Precisa da mobilização da sociedade civil, precisa da mobilização do legislativo e do executivo para fazer esse efeito transformacional que nós podemos fazer todos juntos. E aí, como o Cândido bem colocou, a autoestima nossa vai subir muito e nosso patamar de discussão, Furlan, quando a gente for discutir o acordo bilateral entre Mercosul e União Europeia, vai estar em outro patamar completamente diferente. Muito bom. Deixa eu esperar um pouquinho aqui, porque eu realmente gostei. Tem umas perguntas muito interessantes aqui, e tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, eu vou juntá-la com outra aqui. E eu acho que era legal vocês dois responderem. As empresas já estão preparadas para uma cobrança ainda maior da sociedade por empresas sustentáveis e preocupadas com o meio ambiente, sobretudo as empresas que geram algum impacto neles? E quais são os maiores obstáculos para as empresas implementarem, de fato, uma agenda sustentável? Walter, como é que você vê isso aí? Como é que você acha que as empresas estão ou não preparadas para uma cobrança maior da sociedade? Pessoal, não existe uma mudança imediata. Existe uma transição econômica que vai acontecer. E as empresas precisam se preparar para isso. Portanto, eu não sou um daqueles que fica falando que plástico tem que acabar. Não dá. Plástico não é possível acabar. Plástico é um material fundamental para a sociedade. Mas nós podemos reduzir a utilização de plástico gradativamente. Nós podemos resolver a questão dos problemas dos aterros gradativamente. Então, tem muita coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, nenhum de nós, empresários, executivos, temos que nos preocupar com alguma ação imediata. Não deveria existir. Deveria existir um processo gradativo. Então, eu sempre defendo essa tese do cap and trade. Não sei se todo mundo conhece essa tese. Para carbono, você tem duas formas de atuar. Uma forma é criar um imposto sobre carbono, eu sou contra isso, é só aumentar a arrecadação do Estado. E a outra é para falar a todo mundo para o seguinte, você emite 100 de carbono, a partir de agora, você só vai poder emitir 80. Mas se você ficar em 70, esses 10 você vai poder vender, porque isso vai estimular as pessoas a fazerem projetos para reduzir a sua emissão de carbono. Só que se você ficar em 85, você vai ter que comprar 5 de carbono. Então, todo mundo vai ser forçado a reduzir a emissão, porque todo mundo sai do 100 para 80, ou do 100 para 70, o número que foi adotado, mas todo mundo tem a oportunidade de buscar uma forma de incentivar investimentos das empresas a fazerem uma descarbonização da economia. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos fazer um mundo melhor fazendo isso. E ninguém vai morrer amanhã. Ninguém vai ter essa mudança imediata. É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, onde todo mundo vai ter a oportunidade de se transformando. Cândido, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, interessante que saiu aqui, do Ricardo Assunção. Ele pergunta diretamente para você. Tem a ver um pouco com isso que o Walter falou, e aí você elabora essa resposta. Ele pergunta para você o seguinte, desde a última carta aos acionistas do Larry Fink, da BlackRock, o mercado de asset managers vem prestando mais atenção na sustentabilidade na hora de investir em uma empresa. Levando isso em conta, o que ele pode nos falar sobre a análise de fatores não financeiros, como Environmental, Social e Governance, a ESG, pelos bancos na hora de alocar investimentos e como você vê os novos fundos ESG que vêm surgindo no mercado? Olha, Ricardo, ótima pergunta. Quer dizer, aqui é algo que tem a ver com bancos e tem a ver com investidores, tem a ver com asset managers, como você falou. Quer dizer, no Itaú Unibanco nós temos essas áreas, a área que dá crédito e
com um Chinese Wall rigoroso em relação aos nossos asset managers. E cada vez mais, enfim, nós recebemos demanda de investidores que querem investir em fundos ESG. Enfim, vai haver um impulso muito grande de investidores nesse sentido, cada vez mais. Isso vai ser muito, vai provocar uma mudança no mercado, e você vai ter incentivos econômicos para que as empresas se protejam. Você vai ter taxas de juros mais baratas, você vai ter mais investimento, você vai ter... Enfim, eu acho que esse é um movimento inexorável e, enfim, que não volta atrás e que parte dos próprios investidores. Quer dizer, eu vejo no private banking, no nosso private banking, a busca de investidores por investimentos ESG é crescente. Cândido, aproveitando que você está aí, tem uma pergunta do Flávio Brando muito interessante. Ele fala o seguinte: Noruega e Alemanha tiveram uma experiência ruim ao doar bilhões para o governo federal, investir na Amazônia e em outros biomas. Isso significa que a iniciativa privada tem a oportunidade e mesmo a obrigação de acolher essas iniciativas e estruturar veículos diretamente com ações em bolsa, aqui no Brasil e no exterior? Você acha que isso é possível? Parcerias pontuais poderiam ser feitas com ONGs e governo? Como é que você vê a iniciativa privada substituindo esta situação? Eu acho que isso é possível e desejável. É aquilo que eu falei de transformar o ciclo vicioso no círculo virtuoso. Agora, para você fazer isso, é preciso... A gente precisa ter uma coisa clara, quer dizer, nós, por maiores que sejam os esforços da sociedade civil, se não houver exercício do poder de polícia, nós não controlaremos o desmatamento ilegal na Amazônia. Quer dizer, então, aqui existe uma função do governo onde ele é insubstituível. Em isso sendo feito, eu acho que, por exemplo, essa questão dos serviços ambientais que nós falamos, isso pode ser tudo fundos privados. Não precisa nada ser fundo do governo. Quer dizer, serão recursos privados que serão pagos aos detentores dessas áreas onde a floresta ficará em pé. E aqui você terá impostos, enfim, isso reverte para a população. Então, eu acho que sim, que a sociedade civil deve estruturar esses fundos e vai ser fundamental na cooperação desse esforço, mas a gente não deve se fazer ilusões de que teremos êxito na proteção da Amazônia se não tivermos uma ação punitiva, decidida, em relação aos infratores. Walter, tem uma pergunta interessante do João Comério, da Inovatec. Ele fala o seguinte: como podemos duplicar a área plantada de florestas no Brasil? A inserção de mais produtores independentes e criação de clusters e empresas ESG seria uma opção? Como ter mais empresários pequenos e médios nesse jogo da floresta plantada? Ir além do fomento, que é um modelo vencedor? E aí, uma outra pergunta que pode se juntar com isso: a produtividade é a chave para a utilização de menos recursos naturais? Como é que você vê isso aí, Walter? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. A minha visão sobre isso é o seguinte: nós temos uma questão ambiental que chama adicionalidade. É o seguinte: quando você planta uma floresta de eucalipto, a cada hectare, você consegue capturar 282 quilos de carbono no período de 7 anos. 282 toneladas, desculpe, não quilos, de carbono durante 7 anos. Isso é um potencial criação de valor enorme. Então é o seguinte: se nós conseguimos transformar essa adicionalidade, e não é sobre a base atual, não, é sobre novas áreas, isso vai criar um mega valor para as empresas, porque vai reduzir muito o custo da silvicultura, porque ela vai poder vender uma parte desses carbonos para offsetar o custo da silvicultura. Também vejo a oportunidade de plantar florestas nativas e usar isso como madeira tropical no futuro, num prazo maior, mas como criação de valor e também a questão de carbono. Então, assim, o mundo se conscientizou que tem uma mega criação de valor através da manutenção das florestas e expansão da base florestal. Nós temos uma oportunidade única
para fazer isso, porque nós temos 12 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. Então, nós temos que fazer isso através das grandes empresas, através dos fundos de investimento, mas através também dos pequenos agricultores, que podem também fazer isso e capturar valor para suas áreas. Hoje, um agricultor que usa para plantar, para pecuária, recebe 200 a 300 reais por hectare, geralmente. A floresta plantada pode dar 600 a 700 reais para o agricultor. Pode ser muito mais criação de valor do que utilização para pecuária. Então, acho que nós temos um potencial enorme de expansão da área plantada no Brasil. O Walter, aproveitando, o Walter Lazzarini, ele pergunta qual a proposta de projetos de bioeconomia dos palestrantes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Você tem alguma coisa já pensada nesse sentido? Porque isso ainda é muito complexo, isso aí. Mas você poderia evoluir um pouquinho nesse tema? Nós temos vários produtos da região amazônica que criam muito valor. Quem dá um show de bola nesse processo é a Natura, que há muito tempo vem trabalhando essa questão da Amazônia de uma forma muito positiva. Outras empresas e outros negócios podem fazer essa mesma inserção na Amazônia, criando muito valor com questões locais. O pessoal fala muito sobre açaí, mas açaí é uma pequena parte, tem uma multiplicidade de outros itens que pode, pela biodiversidade, serem explorados na Amazônia e criar muito valor. Cândido, eu vou fazer mais 2 perguntas. Esta é para você e o Walter pode também comentar, e a última é para os dois. Como a transformação digital, tecnológica e a inovação podem contribuir com a sustentabilidade no período pós-pandemia? O que você poderia responder, Cândido? Olha, a transformação digital tem gerado uma racionalidade no uso de recursos muito maior. A gente vê o que está acontecendo agora na pandemia e eu acho que deverá continuar. Nós todos aqui estamos nas nossas casas. Deixamos de usar o carro para ir trabalhar, deixamos de poluir, enfim. Eu tenho a impressão que isso faz parte da economia de compartilhamento, que gera um uso muito mais racional dos recursos. E a pandemia foi um tremendo catalisador na adoção dessas práticas. Quer dizer, nós estamos estudando quando se dará a volta ao banco, de que forma se dará, mas eu tenho certeza que nunca mais voltará a ser como era antes de março desse ano. Quer dizer, estarmos todos fisicamente no banco ao mesmo tempo, rotineiramente, isso não existirá mais. Então, e isso só é viabilizado porque hoje nós temos 55 mil pessoas em home office e o banco funcionando normalmente dessa forma. Eu uso isso como um exemplo do que a tecnologia pode fazer no sentido da racionalização do uso dos recursos em geral e, portanto, dos recursos naturais em última instância. A ministra Tereza Cristina tem dito que nós precisamos aumentar a produtividade das nossas áreas e não abrir novas áreas. Eu não só endosso, como felicito a ministra Tereza Cristina que tem feito essa declaração. E a chave para fazer isso é a digitalização. Hoje, a questão digital no campo está aumentando muito a produtividade da agricultura brasileira e da área florestal. Vocês não imaginam a quantidade de recursos digitais que a Suzano utiliza hoje nas suas áreas florestais, com drones, com satélites, com informações, com GPS hoje árvore a árvore. Quer dizer, a questão da biotecnologia, a questão da biogenética, a questão florestal, tem um potencial enorme de criação de valor. Então, o digital é transformacional também no campo. Roberto, me permite, essas 2 colocações me levaram à experiência minha pretérita, só para contar um pouco de história. Eu, quando deixei o governo, em março de 2007, eu tinha que fazer 4 meses de quarentena obrigatória, onde eu não podia trabalhar. Minha mulher me disse, se você ficar em casa, ela nem imaginou quarentena como hoje, eu vou ficar maluca, você tem que, vamos para fora fazer algum curso. E eu escolhi para ir em Harvard,
eu queria aprender alguma coisa nova e fui ver desenvolvimento sustentável, que era um tema que eu não conhecia. E quando eu voltei, acabou aparecendo essa oportunidade da Fundação Amazonas. Mas um dos problemas que nós temos lá na Amazônia, foi aqui mencionado, é a impossibilidade de fazer teleeducação, porque a internet é muito limitada. Será que as iniciativas, tanto para Walter como para Cândido, elas olham também essa possibilidade com as novas tecnologias? Na época, nós estudamos até satélites de baixa altitude que pudessem dar cobertura, porque isso modificaria a parte social do interior da Amazônia. Tem alguma iniciativa que vocês lembrem nesse sentido, de dar horizontalidade, acesso à internet nesses confins todos? Eu acho que isso é um componente essencial da emancipação dessa população. Naquele capítulo em que eu falo de você fornecer infraestrutura para o desenvolvimento da região, essa parte de internet, eu acho que é um dos básicos, dos itens básicos que você deve ter lá, sem dúvida. Mesmo porque a internet vai ser indutora de uma questão fundamental, que é a transformação na educação. Assim, isso pode ser um potencial de criação enorme. Eu não conheço, sinceramente, para responder com forma profunda, se tem alguma iniciativa tecnológica. Tinha aqueles balões do Google, não sei se deram certo ou não, mas não sei se existem outras iniciativas tecnológicas para que tenha internet com acesso a todos. Mas é fundamental ter. Eu concordo, endosso a sua observação, Furlan, e a sua, Cândido, sobre isso. Furlan, eu vou aproveitar aqui, eu acho que o Roberto caiu, ele deve voltar, ele estava com alguma instabilidade na conexão. Como a gente já está caminhando ao final, ele já está se conectando aqui, vou passar rapidamente aqui o resultado da pesquisa. Evidente que seria esse o resultado. E o Roberto? Oba! Você caiu aqui, eu só ia passar rapidamente o resultado da enquete, até porque dá para você explorar esse resultado. Evidente que o resultado seria próximo desse, mas só recapitulando aqui, o setor privado deve liderar iniciativas e apresentar caminhos para o Brasil se transformar e ser reconhecido como uma potência ambiental, capaz de gerar riqueza e inclusão social, graças às vantagens comparativas que o nosso capital natural nos confere. 97% sim, 3% não. Eu não entendo, acho que quem responde 3% não, talvez imagine que esse é um papel do governo federal. Não sei, mas mostra aqui a vontade e a importância da participação das empresas do setor privado nessas iniciativas, né, Roberto? Isso mesmo. Bom, eu saí porque caiu a internet aqui de alguma maneira, então esse é o lado complicado de trabalhar em casa, mas, de qualquer maneira, eu acho que nós concluímos todas as questões. Acho que ficou evidente aqui a liderança do Walter, do Cândido, e a maneira como eles nos apresentaram esses temas, como responderam essas questões. É um roadmap, né? Quer dizer, é uma forma da gente poder seguir esse negócio e repensar o nosso papel como empresários, repensar a nossa maneira de escutar o diferente e, muitas vezes, ter paciência em entender o que está querendo se falar, ao invés de se armar completamente contra alguma coisa. Acho que nós temos um caminho, sim, e esse caminho só vai ser trilhado e nós só vamos chegar ao fim dele com sucesso se a gente tiver bom senso e se a gente enxergar lá na frente que o Brasil é muito mais do que isso que a gente está vendo hoje. Então, eu queria, de minha parte, agradecer ao Furlan, agradecer ao Johnny, agradecer ao Cândido, agradecer ao Walter, que foram muito gentis nesse processo todo, agradecer a todos vocês que fizeram perguntas excelentes. E vamos para o próximo evento ali de sustentabilidade, onde a gente pretende trazer sempre pessoas de altíssimo nível e que dão exemplos de vida e caminhos para a gente seguir. Muito obrigado. Furlan. Bom, eu
Membros do LEAD, eu espero que vocês, como eu, tenham apreciado muito o nosso colóquio de hoje. E fica aqui um bom exemplo de pessoas que não estão apenas no discurso, não é? Eu aprendi em Brasília que prioridade não é onde vai o discurso, mas é onde vai o recurso. E eu vejo que tanto Itaú quanto a Suzano estão investindo recursos, buscando essa melhoria, sendo bons exemplos para outros empresários e para a comunidade. Fiquei muito feliz de ter participado hoje com vocês e agradeço a disponibilidade e tempo desses 3 craques, que inclui aí o Roberto, que também chuta com os 2 pés e defende e ataca. Mais ataca que defende. Muito obrigado a todos. Obrigado, Furlan, Roberto. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Hoje foi um dia intenso. Tivemos um evento sobre reforma tributária hoje no almoço e agora falando sobre a Amazônia. 2 temas que o LEAD está levantando essa bandeira com muito entusiasmo aí ao longo desse ano, e dizer ao Cândido e ao Walter que são dois empresários protagonistas e que estão empenhados nesse trabalho de sustentabilidade de Amazônia, que o LEAD, através do Roberto Klabin, também está empenhado em mobilizar os empresários e os associados do LEAD em prol de iniciativas na Amazônia. Então, conte conosco também nesse trabalho aí, nessa luta que nós tanto buscamos. Agradecer muito novamente, então, Walter e Cândido, pela gentileza de estar aqui conversando conosco, com o LEAD. Roberto, pela sua curadoria sempre fantástica e mediação em cima desse tema, e Furlan, pela sua sempre presença conosco aqui. Agradecer a todos e que amanhã nós temos uma nova conversa, mas dessa vez para falar de e-commerce, com a Magazine Luiza e a Sempre TCL, nesse mesmo horário das 18 horas. Muito obrigado a todos que estiveram até agora conosco. Uma boa noite a vocês.